Na vila de Nazaré, na Palestina, Maria, da família de Davi, e José, do ramo de Judá, faziam um casal feliz e cheio de fé. Um dia, após os trabalhos caseiros, Maria estava a rezar, quando foi surpreendida pela aparição de um anjo que lhe disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Terás um filho, a quem chamará Jesus, e que será grande, porque será filho de Deus, e o seu reino será eterno. Maria humildemente responde: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Roma decretou que todo judeu deveria comparecer à sua cidade de origem para recenseamento. José e Maria seguiram para Belém, na Judéia, onde cumpririam essa obrigação. Ao chegarem à cidade, não foi possível conseguir hospedagem. Tentando de casa em casa, já cansados, são abordados por uma criança que indica o único lugar onde poderiam se abrigar, uma estribaria. Maria, com a sua gestação a termo, inicia o trabalho de parto. Pastores, dormindo no campo, acordam de repente com um brilho intenso, emanado de uma grande estrela. Um anjo anuncia a chegada do Salvador e manda que sigam a estrela que os guiará até o local do nascimento de Jesus. Pede que anunciem durante o percurso que está chegando o Filho de Deus, que todos devem cantar louvores pela nova era que se inicia e pelo novo reino de amor e paz que se instala. Mostra-se para todos os pastores no céu a corte celestial. A estrela vai se movendo na direção de Belém. Os pastores agora já vão acompanhados de uma multidão, formada por gente de diversas idades e classes sociais. 3 reis magos se juntam à multidão. Todos levam presentes e oferendas. José e Maria chegam à estribaria, agora iluminada pela estrela guia. Em oração, louvam a Deus e agradecem a felicidade de terem encontrado aquele lugar. O trabalho de parto se concluiu. Um menino nasce. José e Maria prosseguiam orando quando chega a multidão.
Os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, são os primeiros a aceitarem o convite de José para entrar. Oferecem os mais importantes presentes ao se prostrarem aos pés do menino em adoração: ouro, incenso e mirra. Todos imitam os seus gestos e entregam os seus presentes. Maria retira Jesus do berço, eleva-o acima de sua cabeça e gira-o, apresentando-o a todos. A mídia da chegada de Jesus fez o rei Herodes sentir-se ameaçado por esse novo rei que iria usurpar o seu trono. Não podendo localizar Jesus, Herodes decretou que fossem eliminadas todas as crianças de até 2 anos de idade. Soldados invadem as residências, arrancam as crianças dos braços das mães para matá-las. Soldados prosseguem na caça às crianças. José não está em casa. O menino Jesus dorme num bercinho na sala com todas as janelas abertas. Anjos se colocam ao redor do menino, louvando e criando uma cortina protetora para que os soldados não o vejam. Passado o perigo iminente, os anjos desaparecem. José chega, sem de nada saber, fecha as janelas com as cortinas e se acomoda para dormir. Desperta com a presença de um anjo que informa sobre o perigo de vida que corre Jesus. Indica que a família deve imediatamente fugir para o Egito. José chama Maria e saem às pressas. Com Maria e Jesus montados num jumento, logo chegam os soldados. Não os encontrando, passam a vasculhar os arredores. A jornada é cansativa. A família senta um pouco. José pede proteção a Deus. Um anjo armado faz a Sagrada Família se ocultar às vistas dos soldados e os enxota daquele lugar. Passado o perigo, a Sagrada Família prossegue na viagem.
chegam enfim ao Egito. Muito cansados, um anjo os recebe e os guarda. José tinha ofício de carpinteiro e ensinava aquela arte a Jesus. Jesus ajudava os seus pais nos trabalhos domésticos e profissionais, desde cortar lenha para o fogo ou como matéria-prima para a oficina e até na confecção das peças artesanais. Maria cuida da administração da casa, como também abastece-a com água. Chegou o tempo da Páscoa. Como de costume, José e Maria levam Jesus ao templo. Jesus se desgarra dos pais. José e Maria começam a procurá-lo pelos arredores. Já quase desesperados, voltam ao templo, onde, para sua surpresa, encontram Jesus instalado entre muitos doutores que o escutam atentamente. Maria repreende Jesus, que lhe pede calma, explicando: "Estou cuidando das coisas do meu Pai", mas interrompe a reunião e acompanha os seus pais. Jesus procura por seu primo João Batista, que está batizando no Rio Jordão. Demonstra o desejo de ser batizado. João procede à cerimônia, enquanto derrama água no rio na cabeça de Jesus, na presença do Espírito Santo. O milagre da transformação da água em vinho. Por ocasião da celebração de bodas em Caná, Maria, verificando a falta de vinho, pede ajuda ao filho. Jesus manda depositar uns vasos aos seus pés e enchê-los com água.
Invoca o céu e aponta para os vasos que agora contêm vinho. As pregações de Cristo converteram uma pecadora chamada Madalena. Jesus janta, a convite, na casa de 2 fariseus. Abruptamente, entra uma mulher, lança-se aos pés dizendo-se arrependida e pedindo perdão dos seus pecados. Jesus disse: se pecaste muito, amaste mais. Pode ir, teus pecados estão perdoados. Jesus, voltando a Galiléia, passou por Sicar, na Samaria. Cansado e com sede, sentou-se na borda do poço de Jacó. Aparece uma samaritana para apanhar água. Ao ver Jesus, assusta-se. Jesus lhe pede água para beber. Como você, um judeu, pede água a mim, uma samaritana. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias, e ele te daria de uma água viva. Jesus está numa sessão de cura de cegos e aleijados. Um homem, um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, aflito aparece. Lança-se aos seus pés e lhe pede que vá até a sua casa, pois sua filha acabava de morrer. Lá, numa cama, estava uma moça morta. Jesus, tomando a mão da menina, disse: Talita, cum, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A moça se levanta e cai aos pés, juntamente com seu pai Jairo, louvando e agradecendo. Jesus terminava uma pregação e pediu aos apóstolos que o esperassem num barco na margem. O vento forte levou o barco para longe. Os apóstolos estavam apavorados quando viram Jesus caminhando para o barco por sobre o mar agitado. Jesus os repreendeu, chamando-os homens de pouca fé. Pedro pediu que também queria andar sobre as águas, o que Jesus concordou. Três pescadores num barco já lançaram a rede por várias vezes, sem resultado.
já se dispunham a desistir quando Jesus aparece sobre as águas e ordena que lancem a rede. Os pescadores argumentam que ali não existe peixe. Jesus os concita a terem fé. A rede é lançada, sendo recolhida como uma boa quantidade de pescado. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, choravam no seu túmulo. Esperavam Jesus, que elas haviam chamado como amigo. Jesus chega acompanhado pelos apóstolos e curiosos. Onde o pusestes? Vem ver. Jesus chorou. Era uma gruta onde estava sobreposta uma pedra. Retirai a pedra, disse Jesus. Maria retruca. Senhor, ele já cheira mal, porque está aí há 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Jesus agradeceu ao Pai e bradou: Lázaro, saia para fora. Lázaro levantou-se e saiu imediatamente. Foram retiradas as suas ataduras e ele seguiu acompanhado por suas irmãs. Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e seu irmão João, foram para um lugar deserto no alto de um monte. Ali, diante deles, transfigurou-se. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o sempre. Jesus enviou 2 discípulos a Jerusalém. Ide à aldeia aí em frente. Encontrarás uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-me. Se alguém perguntar, respondereis que o Senhor está precisando deles. Logo os devolverá. Assim foi feito. E Jesus entrou em Jerusalém montado e em procissão. A multidão estendeu suas vestes pelo caminho e cortavam ramos que eram espalhados pelo trajeto. Entrando no templo, Jesus encontrou invadido por comerciantes, que negociavam todo tipo de mercadoria. Começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões.
Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com seus discípulos. Tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu-o, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. Afastou-se deles, dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Cheio de angústia, orava com mais insistência ainda. E o suor se lhe tornou semelhante às espessas gotas de sangue que caíam por terra. Chegam os soldados, tendo à frente Judas, que se dirige a Jesus e o beija na face. Os soldados avançam e o prendem. Um homem acusa Jesus a Caifás. Este manda trazer Jesus e o interroga. Jesus responde, gesticulando e apontando para cima. Caifás consulta seus assistentes e manda imediatamente que retirem Jesus dali. Jesus predisse que Pedro negaria por 3 vezes antes do galo cantar. Os soldados levaram Cristo para a casa do sumo sacerdote. Pedro veio para o meio deles. Uma criada denunciou: Este também está em companhia dele. Pedro retrucou: Mulher, eu nem o conheço. Assim foi com mais 2 homens, quando o galo cantou. Os principais sacerdotes o acusavam. Jesus não respondia. Pilatos diz: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Pilatos pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde: Tu o dizes. Pilatos declara a todos: Não encontro neste homem motivo algum para condenação. Trouxeram Barrabás, criminoso de morte. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Pilatos, para satisfazer a multidão, solta Barrabás e entrega Jesus.
Jesus é despido, amarrado num tronco e açoitado até ficar quase inconsciente. Os soldados bradam e insultam. Aplicam-lhe uma coroa de espinhos, envolvem-no com um manto, uma palma nos braços e os carneiam. Os soldados cospem em sua face. Os sacerdotes incitam o povo contra Jesus. Muita agitação. Pilatos pergunta: que quereis que eu faça com o rei dos judeus? Crucificai-o. E Pilatos: mas que mal fez? Crucificai-o, crucificai-o. E Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Pilatos pede uma bacia com água e diz: lavo as minhas mãos do sangue deste inocente e vos entrego o homem. Jesus, com poucas forças, tropeça e cai. Verônica, compadecida, se adianta e enxuga sua face, que fica impressa na toalha. Os soldados açoitam Jesus para que se levante e prossiga. Aparece um homem, Simão Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz. Jesus chega enfim ao Monte Calvário, ou Gólgota, lugar usado para crucificar os condenados. Uma multidão o acompanha, composta por gente de todas as classes e idades, além dos seus apóstolos e seguidores. Durante a subida, muita agitação. Os soldados lutam para conter os manifestantes.
Jesus é despido e pregado na cruz, que é levantado entre dois outros condenados por serem ladrões. No alto de sua cabeça, uma placa onde se lê: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, feita por encomenda de Pilatos. Soldados repartiram as suas vestes e sortearam o seu manto. Junto à cruz permanecem Maria, mãe de Jesus, Maria, sua irmã, João e Maria Madalena. Um dos ladrões lança impropérios: se tu és o Filho de Deus, salva-te e a nós também. Outro ladrão diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ao que Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inclina a cabeça e morre. Um soldado, para certificar a morte, fere Jesus com a lança. Do ferimento sai sangue e água. O apóstolo José de Arimateia consegue permissão para receber o corpo de Jesus e sepultá-lo. Com a ajuda de apóstolos, desce Jesus da cruz, envolvendo-o com lençóis. Em companhia de Maria, mãe de Jesus, Maria, sua irmã, João e Maria Madalena, vão à procura de um lugar para sepultá-lo. Existia no local um sepulcro ainda não usado, que serviu para esse fim, sendo então lacrado com uma laje. Soldados ficaram de guarda no túmulo para evitar violação. Os soldados que vigiam o sepulcro, cansados, adormecem. Surgem 4 anjos que retiram a laje e com ela desaparecem. Jesus emerge do túmulo, levitando. Os soldados, apavorados, abandonam o local. Um anjo aparece para guardar o túmulo. As santas mulheres, Maria, irmã da mãe de Jesus, e Maria Madalena, chegam pela manhã para visitar o sepulcro. Encontram um anjo da guarda que lhes informa: não está aqui, ele ressuscitou.
Após ter aparecido instruindo os apóstolos, Jesus os leva, juntamente com as 3 santas mulheres, até Betânia. Erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, ia se elevando aos céus. Todos se prostraram diante dele. E depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e ficavam constantemente no templo, louvando a Deus.